O sol de outono batia suave nas ruas de Vitória naquela manhã de sexta-feira, 18 de maio de 1973. Na pequena casa da Rua São Paulo, no bairro de Fátima, na Serra, a família Cabreira Crespo iniciava mais um dia comum. Lola Cabreira Crespo preparava o café enquanto observava a filha de 8 anos, Araceli, arrumar os cadernos na mochila escolar. A menina de cabelos escuros e olhos espertos havia nascido em São Paulo, mas encontrara no Espírito Santo o lar que sua família buscava longe da poluição sufocante de Cubatão. Gabriel Sanches Crespo, eletricista espanhol de mãos calejadas pelo trabalho, beijou a testa da filha antes de sair para mais um dia de serviço. Não imaginava que aquele seria o último abraço que daria em Araceli. A rotina da menina era conhecida por toda a família. Pegar o ônibus que a levaria até a Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória, onde cursava a 2ª série do ensino fundamental. Era uma criança alegre, comunicativa, que fazia amigos facilmente e adorava brincar with gatos que encontrava pelas ruas. Se você está nos acompanhando nesta investigação, deixe seu like e nos comente de qual cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós continuarmos trazendo essas histórias que marcaram o Brasil. Naquela manhã, Lola fez uma mudança na rotina que se tornaria um tormento eterno em sua memória. Por conta do horário do ônibus que traria a Araceli de volta para casa, ela pediu à filha que saísse da escola mais cedo. Era uma decisão simples, prática, que milhares de mães tomam todos os dias, mas às vezes o destino se esconde nos detalhes mais banais da vida. A Escola São Pedro funcionava em um prédio antigo na Rua General Câmara, no bairro da Praia do Suá. Era uma região central de Vitória, movimentada, com comércio ativo e transporte público regular. Araceli conhecia bem o caminho até o ponto de ônibus. Caminhava apenas alguns minutos pela Avenida César Hilal, até chegar ao local onde pegaria o coletivo que a levaria de volta para casa. Professores e funcionários da escola conheciam a menina, uma aluna aplicada que raramente faltava às aulas. O sino da escola tocou mais cedo naquele dia. Araceli arrumou seus materiais, despediu-se das colegas e saiu do portão com a mesma naturalidade de sempre. As ruas de Vitória estavam movimentadas naquela sexta-feira, com pessoas indo e vindo, comerciantes preparando seus estabelecimentos para o fim de semana, o trânsito típico de uma capital que crescia rapidamente nos anos 70. Foi no bar localizado entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal que Araceli foi vista pela última vez por uma testemunha. Um adolescente que frequentava o estabelecimento notou a presença da menina. Ela não havia entrado no ônibus como de costume. Em vez disso, estava brincando com um gato no estabelecimento, rindo e se divertindo com o animal, sem pressa aparente para voltar para casa. A testemunha relataria mais tarde à polícia que a menina parecia despreocupada, não demonstrava sinais de medo ou aflição. Brincava naturalmente com o gato, como qualquer criança faria. O estabelecimento ficava a poucos minutos da escola, em uma área conhecida e movimentada. Nada parecia fora do normal naquele momento. Até que Araceli simplesmente desapareceu. As horas passaram devagar naquela tarde de sexta-feira na casa da família Cabreira Crespo. Lola olhava constantemente para o relógio na parede da cozinha, esperando ouvir os passos da filha subindo a Rua São Paulo. O ônibus que Araceli costumava pegar já havia passado há tempos pelo ponto final próximo à sua casa. A tarde caía sobre o bairro de Fátima e a menina não chegava. Quando Gabriel retornou do trabalho, encontrou a esposa aflita caminhando pela sala. Araceli não voltou da escola. Foram as palavras que mudaram para sempre a vida daquela família. O eletricista espanhol sentiu um aperto no peito que conhecia bem. Era o mesmo que sentira anos antes, quando decidiu deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor no Brasil.
Mas desta vez era diferente. Era sobre sua filha. Gabriel não perdeu tempo. Pegou uma fotografia recente de Araceli, uma imagem em que a menina sorria abertamente, com os cabelos bem penteados e um vestido simples, e saiu pelas ruas do bairro. Bateu na porta de vizinhos, perguntou a comerciantes, procurou em cada canto onde a filha poderia estar. Vocês viram a Araceli? É uma menina de 8 anos, cabelos escuros, estudava na escola São Pedro. A resposta era sempre a mesma. Não, não a tinham visto. À medida que a noite chegava, Gabriel compreendeu que precisava procurar ajuda oficial. Dirigiu-se à delegacia mais próxima e registrou o desaparecimento da filha. O delegado de plantão, um homem experiente que já havia lidado com diversos casos ao longo de sua carreira, ouviu atentamente o relato do pai desesperado. Às vezes as crianças se perdem, Sr. Crespo. Podem estar brincando na casa de algum amigo e esquecer de avisar os pais. Mas Gabriel conhecia sua filha. Araceli era responsável, obediente, nunca saía da rotina sem avisar. Algo estava errado. O homem de origem espanhola insistiu para que a polícia iniciasse imediatamente as buscas. Entregou a fotografia da menina ao delegado e forneceu todos os detalhes que podia lembrar sobre os últimos movimentos da filha. A máquina policial do Espírito Santo começou a se mover naquela noite de sexta-feira. Oficiais foram destacados para percorrer as ruas próximas à escola, o trajeto que Araceli fazia diariamente, os pontos de ônibus. Questionaram comerciantes, porteiros de prédios, qualquer pessoa que pudesse ter visto uma menina de 8 anos caminhando sozinha pelas ruas de Vitória. Enquanto isso, na casa da Rua São Paulo, Lola Cabreira Crespo não conseguia dormir. Caminhava incessantemente pela casa, preparava café que não bebia, olhava para a cama vazia da filha. A mulher boliviana que havia encontrado no Brasil uma nova pátria, agora enfrentava o pior pesadelo que uma mãe pode viver. Suas mãos tremiam enquanto segurava o rosário, rezando para que Araceli voltasse para casa sã e salva. O fim de semana que se iniciava seria o mais longo na vida da família Cabreira Crespo. Gabriel não saiu de casa no sábado, permanecendo ao lado do telefone na esperança de que alguém ligasse com notícias da filha. Vizinhos começaram a aparecer, oferecendo ajuda, perguntando se havia novidades. A notícia do desaparecimento de Araceli começava a se espalhar pelo bairro de Fátima. Durante o sábado e domingo, a polícia intensificou as buscas. Mais agentes foram destacados para o caso e a investigação começou a tomar forma. O último local onde Araceli fora vista, o bar no cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal, tornou-se o ponto focal da investigação. Policiais interrogaram funcionários do estabelecimento, clientes regulares, qualquer pessoa que estivesse no local na tarde de sexta-feira. A testemunha que vira Araceli brincando com o gato foi questionada detalhadamente. Era um jovem de aproximadamente 15 anos, morador da região, que conhecia a rotina do bairro. Seu relato era claro. A menina estava sozinha, brincando naturalmente com o animal, sem demonstrar sinais de angústia. Não viu ninguém se aproximar dela ou qualquer situação suspeita. Simplesmente, em um momento, ela estava lá, e no momento seguinte, havia desaparecido. Gabriel decidiu tomar uma iniciativa própria. Na segunda-feira, 21 de maio, procurou a redação dos principais jornais locais. Com a fotografia da filha nas mãos e lágrimas nos olhos, pediu ajuda da imprensa. Por favor, publiquem a foto da minha filha. Alguém deve ter visto alguma coisa. Araceli é uma menina boa, obediente. Ela não fugiria de casa. A história tocou os corações dos jornalistas capixabas. A fotografia de Araceli foi publicada nos jornais locais com a manchete "Menina de 8 anos desaparece em Vitória".
A matéria descrevia os últimos movimentos da criança e pedia à população que entrasse em contato com a polícia caso tivesse qualquer informação sobre o paradeiro da menina. A publicação da fotografia de Araceli nos jornais gerou uma comoção imediata na sociedade capixaba. Telefonemas começaram a chegar à delegacia responsável pelo caso. Pessoas afirmavam ter visto uma menina com as características de Araceli em diferentes pontos da Grande Vitória. Cada ligação era investigada, cada pista seguida com rigor. Uma das ligações mais promissoras veio de Nova Venécia, cidade localizada a aproximadamente 250 quilômetros de Vitória. Uma pessoa afirmava ter visto uma criança com as características de Araceli perambulando pelas ruas da cidade. A notícia reacendeu a esperança na família Cabreira Crespo. Gabriel imediatamente se ofereceu para acompanhar os policiais até Nova Venécia. A viagem até Nova Venécia foi feita em silêncio. Gabriel olhava pela janela do carro policial, observando a paisagem capixaba passar rapidamente. Cada quilômetro rodado alimentava sua esperança de reencontrar a filha. Lola havia ficado em casa, aguardando notícias, incapaz de suportar a possibilidade de mais uma decepção. Em Nova Venécia, a equipe policial encontrou rapidamente a criança mencionada na denúncia. Era uma menina de aproximadamente a mesma idade de Araceli, com características físicas semelhantes. Mas quando Gabriel a viu, seu coração despencou. Não era sua filha. A criança encontrada era local. Havia se perdido dos pais temporariamente, mas não tinha qualquer relação com o caso Araceli. O retorno para Vitória foi devastador. Gabriel voltou para casa de mãos vazias, carregando o peso de mais uma esperança frustrada. Lola o esperava na porta, e bastou olhar em seus olhos para compreender que a filha não estava no carro. Mais uma vez, Araceli não havia voltado para casa. Enquanto a família mergulhava cada vez mais no desespero, algo inesperado acontecia nas ruas de Vitória. A comoção popular pelo desaparecimento de Araceli crescia dia a dia. Moradores da capital capixaba se organizaram espontaneamente para realizar uma grande procissão em favor da localização da criança. Era um movimento religioso e social que demonstrava como a história da menina desaparecida havia tocado profundamente o coração da comunidade. A procissão partiu da Igreja do Rosário, no centro de Vitória, e percorreu as principais ruas da cidade. Centenas de pessoas caminharam em oração, carregando velas e faixas com a fotografia de Araceli. "E devolvam nossa criança. Araceli, onde você está?" Eram as frases que se podia ler nas faixas improvisadas pelos participantes. Gabriel e Lola participaram da procissão, caminhando entre desconhecidos que haviam se tornado parte de sua dor. A solidariedade do povo capixaba era tocante, mas também aumentava a pressão sobre as autoridades policiais. O caso Araceli havia se tornado um assunto de interesse público e a sociedade cobrava respostas. Durante a procissão, uma mulher idosa se aproximou de Lola e sussurrou em seu ouvido: "Minha filha, eu tive uma visão. Araceli está bem, mas está em um lugar escuro. Não percam a fé." Eram palavras que ofereciam consolo, mas também alimentavam a agonia da incerteza. Onde estaria Araceli? Estaria viva? Porque ninguém a havia visto desde aquela tarde de sexta-feira. A polícia, pressionada pela repercussão do caso, intensificou ainda mais as investigações. Diversos suspeitos foram detidos para interrogatório. Entre eles estava uma cartomante que havia previsto um roubo na casa da família Cabreira Crespo dias antes do desaparecimento de Araceli. A mulher foi levada para depoimento, mas suas explicações foram consideradas inconsistentes pelos investigadores. 30 dias após o desaparecimento, a polícia do Espírito Santo admitiu publicamente que não tinha nenhuma pista sólida sobre o paradeiro de Araceli.
Era uma confissão dolorosa que refletia as limitações dos recursos investigativos da época. A imprensa local começou a criticar abertamente o trabalho policial, questionando os métodos utilizados e a eficiência das buscas. Foi nesse clima de pressão e críticas que a investigação tomou um rumo inesperado. Em 15 de junho, quase um mês após o desaparecimento, o telefone tocou na casa da família Cabreira Crespo. Gabriel atendeu e ouviu uma voz masculina do outro lado da linha. "Eu tenho sua filha. Se quiser vê-la viva, prepare 50.000 cruzeiros." O coração de Gabriel disparou. Finalmente, uma pista concreta sobre o paradeiro de Araceli. O homem explicou que faria uma segunda ligação para acertar os detalhes da entrega do dinheiro. Gabriel concordou imediatamente. 50.000 cruzeiros era uma quantia considerável para um eletricista, mas ele estava disposto a vender tudo o que possuía para ter a filha de volta. A família passou os dias seguintes em estado de alerta máximo. Cada toque do telefone fazia Gabriel correr para atender, esperando ouvir novamente a voz do suposto sequestrador. Lola mal conseguia comer ou dormir, dividida entre a esperança de reencontrar a filha e o medo do que poderia ter acontecido com ela durante todo esse tempo. Mas a segunda ligação nunca veio. O suposto sequestrador simplesmente desapareceu, deixando a família Cabreira Crespo mais uma vez mergulhada na incerteza. Havia sido um trote cruel? Uma tentativa de extorsão? Ou realmente alguém que mantinha Araceli em cativeiro havia mudado de ideia? Nunca saberiam. A frustração com a ligação falsa coincidiu com o aumento das críticas ao trabalho policial. A imprensa capixaba passou a questionar abertamente a competência das autoridades locais. Um jornalista chegou a sugerir publicamente que a polícia do Espírito Santo deveria buscar auxílio da polícia do então estado da Guanabara ou até mesmo dos órgãos de inteligência do Exército Brasileiro. Gabriel acompanhava essas críticas com sentimentos mistos. Por um lado, ficava revoltado com a aparente falta de progresso na investigação. Por outro, compreendia que os policiais também eram pais de família e provavelmente estavam fazendo o melhor que podiam com os recursos disponíveis. Mas o tempo passava e sua filha continuava desaparecida. Em 19 de junho, exatamente um mês e um dia após o desaparecimento de Araceli, amigos da família tomaram uma iniciativa que comoveu ainda mais a comunidade capixaba. Ofereceram uma recompensa de 20.000 cruzeiros para qualquer pessoa que fornecesse informações que levassem ao paradeiro da menina. O anúncio da recompensa foi publicado nos principais jornais locais e gerou nova onda de ligações para a polícia. Pessoas de toda a Grande Vitória entravam em contato afirmando ter visto Araceli ou ter informações sobre seu desaparecimento. Cada ligação era investigada com rigor, mas nenhuma levava a pistas concretas. Foi durante esse período de intensificação das buscas que a Polícia do Espírito Santo tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da investigação. Reconhecendo suas limitações técnicas, solicitou discretamente auxílio ao governo da Guanabara para tentar identificar definitivamente um corpo que havia sido encontrado dias após o desaparecimento de Araceli. O corpo havia sido descoberto em 24 de maio, 6 dias após o desaparecimento da menina, em uma mata localizada atrás do Hospital Infantil de Vitória, na Praia do Suá. Estava em avançado estado de decomposição e havia sido encontrado por Ronaldo Monjardim, um jovem de 15 anos que caminhava pela área com seu pai. O momento da descoberta ficou gravado para sempre na memória de Ronaldo. Só tinha o corpo dela ali naquele local. Foi uma cena muito... O jovem não conseguia terminar a frase, mesmo anos depois, ao relembrar aquele momento traumático. O corpo estava desfigurado, irreconhecível, em uma condição que chocou até mesmo os policiais mais experientes. Gabriel foi chamado para tentar reconhecer o corpo.
Era uma tarefa angustiante para qualquer pai, mas ele sabia que precisava enfrentar aquele momento. Ao ver os restos mortais encontrados na mata, inicialmente afirmou que se tratava de sua filha Araceli. A dor era tamanha que qualquer corpo de criança poderia ser o de sua menina desaparecida. Mas no dia seguinte, Gabriel mudou de opinião. Após uma noite de reflexão e angústia, retornou à delegacia e afirmou que o corpo não era de Araceli. Essa contradição gerou confusão nas investigações e alimentou ainda mais as especulações sobre o caso. As autoridades ficaram divididas entre aceitar o reconhecimento inicial ou a retratação posterior do pai. A questão da identificação do corpo tornou-se uma fonte de controvérsia que perduraria por meses. Enquanto isso, a família Cabreira Crespo vivia em um limbo emocional. Se o corpo fosse mesmo de Araceli, pelo menos teriam certeza sobre seu destino, por mais doloroso que fosse. Se não fosse, ainda havia esperança de que ela estivesse viva em algum lugar. Foi para resolver definitivamente essa questão que a polícia capixaba recorreu ao perito Trajano Moreira de Carvalho, do governo da Guanabara, conhecido por sua expertise em identificação de corpos. O perito chegou a Vitória em junho de 1973 e iniciou imediatamente os trabalhos de análise dos restos mortais encontrados na mata. Em 20 de junho de 1973, após cuidadosa análise, o perito Trajano Moreira de Carvalho emitiu seu laudo. O corpo encontrado na mata atrás do Hospital Infantil de Vitória era mesmo de Araceli Cabreira Crespo. A confirmação veio como um golpe devastador para a família, que ainda nutria esperanças de reencontrar a menina viva. Lola desabou ao receber a notícia. A mulher boliviana, que havia construído uma nova vida no Brasil, agora enfrentava a realidade mais cruel que uma mãe pode viver: a perda de um filho. Gabriel, apesar de sua dor, precisou ser forte para amparar a esposa e lidar com todos os procedimentos legais que se seguiriam. A confirmação da morte de Araceli transformou completamente o caso. Não se tratava mais de um desaparecimento, mas de um homicídio. A investigação policial mudou de foco e novos elementos começaram a surgir. O estado do corpo encontrado indicava que a menina havia sofrido violência antes de morrer, e exames mais detalhados revelaram sinais de abuso sexual. A autópsia confirmou os piores temores da família e da sociedade capixaba. Araceli havia sido vítima de uma violência brutal. Havia sinais de que fora drogada, mantida em cativeiro, abusada sexualmente e assassinada. O corpo também apresentava marcas de ter sido queimado com ácido, numa tentativa de dificultar a identificação. A revelação desses detalhes causou comoção na sociedade capixaba. O caso deixou de ser um simples desaparecimento para se tornar um símbolo da violência contra crianças. Manifestações espontâneas começaram a surgir pelas ruas de Vitória, com pessoas exigindo justiça pela morte de Araceli. Durante as investigações do homicídio, uma nova versão dos fatos começou a se formar. Segundo testemunhas que se apresentaram à polícia, Araceli havia sido vista na companhia de pessoas suspeitas no dia de seu desaparecimento. Uma pista particularmente intrigante sugeria que a menina poderia ter sido abordada por alguém conhecido, alguém em quem confiava. Uma das hipóteses investigadas era que Araceli teria sido enviada pela mãe para entregar um envelope a Jorge Michelini, empresário influente da capital capixaba. Segundo essa versão, chegando ao local, a menina teria sido abordada por pessoas ligadas à família Michelini, que a teriam levado para um apartamento no edifício Apollo, no centro de Vitória. Mas uma versão diferente também circulava.
Segundo o depoimento de Marisley Fernandes Muniz, uma mulher que estava presente no local onde Araceli foi vista pela última vez, a menina esperava o ônibus após a escola quando Paulo Constantin Helal, dirigindo um Ford Mustang branco, pediu para que Marisley dissesse à criança que tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Paulo Helal era filho de uma família influente do Espírito Santo. Jovem rico, bem relacionado socialmente, ele se tornaria um dos principais suspeitos do assassinato de Araceli. Segundo a versão da acusação que se formaria posteriormente, Helal teria abordado a menina, se fazendo passar por conhecido da família, ganhando sua confiança para atraí-la para uma armadilha. A investigação revelou que Paulo Helal tinha ligações com Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho, filho de Dante Michelini, proprietário do então Bar Franciscano, na praia de Camburi. Segundo a versão da acusação, após raptar Araceli, Paulo Helal a teria levado para o estabelecimento de propriedade da família Michelini. No Bar Franciscano, segundo a acusação, Araceli teria sido mantida em cativeiro no sótão do estabelecimento por aproximadamente 2 dias. Durante esse período, teria sido drogada e abusada sexualmente tanto por Paulo Helal quanto por Dante Michelini Jr. O excesso de drogas teria levado a menina ao coma e, quando foi levada ao hospital, já chegou morta. Ainda segundo essa versão, Paulo Helal e Dantinho teriam se livrado do corpo jogando-o na mata atrás do hospital infantil, onde foi encontrado dias depois. Para dificultar a identificação, teriam queimado o corpo com ácido, explicando o estado de decomposição avançada em que foi encontrado. A acusação formal foi apresentada pelo promotor Volmar Bermudes, que explicou em entrevista à imprensa: o Dante Michelini pai pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Dante filho e o Helal, pesam as acusações de haver os dois ministrado a infeliz menor tóxicos e haver, ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. A acusação também incluía a alegação de que Dante Michelini pai havia usado sua influência política e ligações com a polícia capixaba para dificultar o trabalho de investigação. Era uma acusação grave que sugeria corrupção e proteção aos criminosos por parte de autoridades locais. O processo criminal que se seguiu foi marcado por controvérsias e irregularidades. Testemunhas-chave morreram durante o período de investigação, em circunstâncias que geraram suspeitas. Evidências desapareceram, depoimentos foram contestados, e o caso se tornou um emaranhado jurídico que se arrastaria por anos. Durante o primeiro julgamento, Paulo Helal e Dante Michelini Jr. negaram veementemente conhecer Araceli ou qualquer membro da família Cabreira Crespo. Alegaram que nunca haviam visto a menina antes e que as acusações eram falsas e sem fundamentação. Apresentaram álibis para o dia do desaparecimento e contestaram todos os depoimentos das testemunhas de acusação. Em 1980, 7 anos após o assassinato de Araceli, Paulo Helal e Dante Michelini Jr. foram condenados pelo crime. Helal foi sentenciado a 18 anos de reclusão e Dantinho a 5 anos. Para a família Cabreira Crespo, finalmente parecia que a justiça havia sido feita, que os responsáveis pela morte de sua filha pagariam pelo crime. Mas a satisfação foi breve. A sentença foi anulada por irregularidades processuais e um novo julgamento foi determinado. Durante os anos que se seguiram, o caso foi se arrastando no sistema judiciário, com recursos, apelações e manobras jurídicas que prolongavam indefinidamente a busca por justiça. Em 1991, 18 anos após a morte de Araceli, realizou-se o segundo julgamento de Paulo Helal e Dante Michelini Jr.
Desta vez, após extensivo reexame do processo, os réus foram absolvidos. A justiça considerou que as evidências eram insuficientes para sustentar uma condenação, e os acusados saíram livres do tribunal. A absolvição foi um golpe devastador para a família Cabreira Crespo e para todos que acompanharam o caso ao longo dos anos. Gabriel, já envelhecido pela dor e pela longa batalha judicial, viu os suspeitos da morte de sua filha saírem livres do tribunal. Lola, que havia envelhecido prematuramente devido ao sofrimento, não conseguiu aceitar que a morte da filha permanecesse impune. O processo foi arquivado pela Justiça após a absolvição, encerrando oficialmente o caso Araceli. Mas para a sociedade capixaba e brasileira, o caso permanecia como uma ferida aberta, um símbolo da impunidade e da violência contra crianças. Em 2000, 27 anos após a morte de Araceli, o Congresso Nacional Brasileiro instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data escolhida foi exatamente o dia do desaparecimento da menina capixaba, transformando sua memória em um símbolo da luta pelos direitos das crianças. A lei que institui a data foi um reconhecimento de que o caso Araceli havia se tornado muito mais que um crime regional. Tornara-se um marco na consciência nacional sobre a necessidade de proteger as crianças e combater a violência sexual infantil. O nome de Araceli passou a ser pronunciado todos os anos em campanhas, seminários e ações de conscientização por todo o Brasil. Para Gabriel e Lola Cabreira Crespo, a instituição da data trouxe sentimentos contraditórios. Por um lado, era gratificante saber que a morte da filha não havia sido esquecida e que servia para proteger outras crianças. Por outro, era doloroso constatar que, mesmo com toda a repercussão do caso, os responsáveis pela morte de Araceli continuavam impunes. Ao longo dos anos que se seguiram, o caso Araceli continuou gerando polêmica e questionamentos. Jornalistas investigativos, escritores e pesquisadores dedicaram-se a reexaminar os fatos, questionar as conclusões oficiais e buscar novas pistas sobre o que realmente aconteceu naquela tarde de maio de 1973. 50 anos após o desaparecimento de Araceli, o caso permanece cercado de mistérios e questões não respondidas. As contradições no processo de identificação do corpo, os depoimentos conflitantes das testemunhas, as supostas influências políticas na investigação, tudo isso contribui para manter viva a polêmica sobre o que realmente aconteceu com a menina de 8 anos. Gabriel Sanches Crespo morreu sem ver os responsáveis pela morte da filha serem punidos. Lola Cabreira Crespo carregou até seus últimos dias a dor da perda e a revolta pela impunidade. Para eles, Araceli nunca foi apenas um símbolo ou uma causa social. Era sua filha querida, a menina alegre que brincava com gatos na rua e que um dia saiu para a escola e nunca mais voltou para casa. A Rua São Paulo, no bairro de Fátima, na Serra, hoje leva o nome de Rua Araceli Cabreira Crespo. É uma homenagem singela à menina que se tornou símbolo nacional da luta contra a violência infantil. Mas para quem conhece a história, caminhar por aquela rua é lembrar-se de uma família destruída pela violência e pela impunidade. O caso Araceli permanece como uma ferida aberta na história do Brasil, um lembrete doloroso de que nem sempre a justiça é feita e de que algumas perguntas podem nunca ser respondidas. Mas também serve como um alerta constante sobre a necessidade de proteger nossas crianças e de nunca desistir da busca pela verdade e pela justiça. Hoje, quando pais deixam seus filhos na escola e esperam ansiosamente por seu retorno,
quando crianças brincam despreocupadas pelas ruas, quando a sociedade se mobiliza para proteger os mais vulneráveis, o nome de Araceli Cabreira Crespo ressoa como um eco do passado que nos lembra: nunca mais uma criança deve desaparecer sem que toda a sociedade se mobilize para trazê-la de volta para casa. A memória de Araceli permanece viva não apenas como símbolo de uma luta, mas como lembrança de uma menina real, com sonhos, medos, alegrias e uma família que a amava incondicionalmente. Uma menina que naquela manhã ensolarada de maio de 1973 saiu para a escola como qualquer outra criança e acabou se tornando parte da história do Brasil de uma forma que jamais deveria ter acontecido.